Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo. A Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Agradecidos ao Senhor estamos pela oportunidade que Ele tem nos concedido de poder estarmos aqui juntos, reunidos, para tão somente ouvirmos a Sua voz. Com gratidão em nossos corações, nos aproximamos da presença dEle, por tudo que Ele tem feito a cada um de nós, pela semana de vitória que Ele nos concedeu, pela bênção de nossos trabalhos, pela saúde, pelos livramentos, pelo pão de cada dia que Ele tem provido em nossas mesas. Por isso que Paulo nos diz que em tudo dai graças, em tudo devemos ser agradecidos a Deus, porque Ele tem sido um Pai bondoso para com cada um de nós. Eu lembro-me quando o profeta disse na mensagem ao Bom Pastor, que se porventura você tem passado por alguma prova, alguma dificuldade, algum problema, o profeta diz naquela mensagem ao Bom Pastor, que se alguma coisa chegar até você, teve que passar pelo pastor das ovelhas, que este é Cristo, o bom pastor, o sumo pastor. E ele disse isto é para que ele pudesse ter algo com você, um tempo especial com você. Aquela parábola do pastor, do bom pastor, quando aquela ovelha se desgarra, o que o pastor, quando ele recupera ela, o que ele faz? Ele vai lá e quebra a perna dela, E aí, depois que ele quebra a perna dela, diz, mas que homem ruim, Foi lá e quebrou a perna da ovelha. Não, a parábola diz que foi para que ele pudesse ter um tempo a mais, pudesse cuidar dela, dar o remédio na hora certa, trocar os curativos. E é assim que Deus faz com cada um de nós. Quando Ele permite certas situações vir em nossas vidas, é para que Ele possa despender um tempo a mais para com cada um de nós. E assim nós nos apegarmos mais a eles, nos apegarmos mais a ele, sentir o cheiro dele. E então, quando sentimos e impregna o cheiro de Cristo em nós, então nós nunca nos distanciaremos mais do bom pastor, que é Cristo. Que Deus possa nos ajudar a entender estas coisas, Nós vamos ler as Sagradas Escrituras. Vamos todos colocar de pé. Damos boas-vindas a todos os nossos irmãos que já estão conectados conosco através da internet. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de ler 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11. Nós queremos iniciar o tema hoje, Apocalipse capítulo 5, segunda parte. Para nós terminarmos, concluir esse estudo de Apocalipse, nós nos detivemos aí no Apocalipse capítulo 5, primeira parte. Depois nós entramos como 3 ou 4 cultos, falando sobre a tradição vela a Deus de cada um de nós, Foram cultos que foi nos dirigindo a adentrarmos nesse assunto, e esperamos que seja de bênção para nós também, quando adentramos nesse Apocalipse capítulo 5, segunda parte. Amém? Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11, diz assim, da seguinte forma, apóstolo Paulo: mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Porque todos nós somos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, por que não sou mão? Não sou do corpo? Não será por isso do corpo? E se a orelha disser, por que não sou olho? Não sou do corpo? Não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora, Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis.
E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. Antes, os membros que parecem ser fracos são necessários. Os mais fracos são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, e esses honramos muito mais, e aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra, porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, amém? E seus membros em particular, glória a Deus. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagres, têm todos o dom de curar, falam todos diversas línguas, interpretam todos. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Amém. Oremos. Pai, no nome de Jesus Cristo, nos aproximamos da tua presença, com gratidão em nossos corações, por tudo que tu tens feito em nossas vidas, ó Pai, pelo privilégio de poder nos conceder vida, este ar para respirar, para estarmos aqui, para tão somente te louvar, engrandecer o teu santo e poderoso nome, trazer diante de ti, ó Pai, esses louvores, através do fôlego que sai do nosso corpo, ó Pai, em ação de graças a ti. Receba, ó Pai, toda adoração e todo louvor, Deus bendito. É para isso que viemos aqui, para poder ouvir a tua voz, falar contigo e também ouvir tu falar com cada um de nós, ó Pai. Eu posso nesta noite, através do teu Espírito Santo, abrir o nosso entendimento, para que tudo que possamos ouvir e entender. Abençoando a cada um dos teus filhos que aqui estão presentes, como aqueles que estão conectados conosco através da internet. Pai, mais uma vez, rogamos a tua graça e a tua estar ali junto, seja no momento de dificuldade, ó Pai, acalentando uns aos outros, ó Deus bendito. Abençoado seja o coração de cada um dos teus filhos que ali puderam estar, e o coração também do nosso irmão Monteiro, que recebeu esta honra de receber os teus filhos ali, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, tu possas cumprir, ó Deus bendito, todo o teu propósito na vida do nosso irmão. Esta é a nossa oração e o nosso pedido, ó Pai, em favor de todos que estão enfermos, ó Deus, cativos, ó Deus, que tu possas libertar eles, curar, levantar eles de toda a enfermidade, ó Pai, de todo o leito de enfermidade, de todo o leito de problemas, de provas, ó Deus bendito, e conceder, ó Deus, a libertação que cada um dos teus filhos tenham necessidade. Ó Deus, ajuda-nos, fortaleça-nos através da tua santa palavra, ó Pai. Esta é a nossa oração e o nosso pedido em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Podeis assentar. A irmã Audrey vai louvar ao Senhor. Sinta-se livre no Espírito, amém? Você veio adorar o teu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bem-vindo, Santo Espírito. Estou em tua presença. Encha-me com teu poder, vem morar em mim, Santo Espírito. Bem-vindo, Santo Espírito. Oh, estou em tua presença.
fonte inesgotável, consolador e conselheiro, tome o controle, tu és a guarda-vida, fonte inesgotável, consolador e conselheiro, tome o controle. Mais uma vez, bem-vindo, Santo Espírito. Oh, tu és bem-vindo. Estou em tua presença. Encha-nos, encha-me com teu poder. Vem viver, Vem morar em mim. Oh, Santo Espírito. Bem-vindo, Santo Espírito. Estou em tua presença. Encha-me com teu poder. Vem morar. Tu és a água da vida. Tu és a água da vida. Fonte inesgotável. Consolador, conselheiro. Oh, tome o controle. Tu és a guarda-vida, fonte inesgotável, consolador e conselheiro, tome o controle. Bem-vindo, Santo Espírito, estou em tua presença. Encha-me com teu poder, vem morar em mim. Encha-me com teu poder, vem morar em mim. Aleluia. Glória a Deus. Nós muitas vezes não compreendemos certas coisas que acontecem. Esse estudo de Apocalipse, nós vemos no capítulo 5, na primeira parte, só apenas relembrando aqui como um fundo, o profeta nos traz uma declaração muito forte, a qual ele deixaria o campo das missões, porque estava sendo veiculado em que William Branham era Jesus Cristo. Isso fez quase parar. E ele chegou a nos dizer no início dessa mensagem, Apocalipse capítulo 5, que aquelas pessoas seriam responsáveis por ele parar. Nós sabemos que logo mais na frente ele não parou, Deus deu graça, o fortaleceu e fez com que ele entendesse que era um espírito. Sempre um espírito tenta atrapalhar o programa divino. Sempre Satanás se levantará para tentar derrotar os filhos de Deus, lançando sombra. Hoje, neste tempo, isso não foi em vão, porque quando nós falamos sobre a manifestação do Filho do Homem, quando tomamos o desvelar de Deus, quando falamos sobre o tema a tradição vela Deus de você hoje, o profeta nos falando sobre Elohim, Deus em carne humana, era um corpo de carne que comeu com Abraão, na tenda de Abraão, chegou com roupas empoeiradas, e várias mensagens o profeta nos narra sobre isto. E quando a promessa nos diz que nesse tempo final, teria que acontecer da mesma forma, quando você vem e prega sobre a manifestação do Filho do Homem, aí logo Satanás toma isso, e coloca na cabeça das pessoas
que, juntamente com a pregação da manifestação do Filho do Homem, está se dizendo que o William Branham era Cristo. William Branham nunca foi Jesus Cristo. Ele foi um redimido, como eu e você. Porém, a diferença de mim e dele para cada um de nós, foi que Deus escolheu ele para vir com um dom especial. Vocês lembram da história da minha vida, quando ele nos conta que quando ele perdeu a sua esposa, depois perdeu a sua filhinha, 7 meses depois teve que enterrar a sua filhinha no mesmo lugar onde enterrou a sua esposa. E Satanás, não sabendo, né, mas Satanás vendo algo especial naquele véu de carne, induziu para que o profeta tirasse a sua própria vida. Está na história da minha vida, né? A história da minha vida, de William Branham. Escutem, vocês vão ver. É impossível você não ouvir aquela história e não chorar. Então, o profeta disse que Deus não guardou ele, Deus não estava protegendo ele, Deus estava protegendo o dom. Deus estava protegendo o dom que Deus havia enviado. Deus havia predestinado, desde antes da fundação do mundo, que nesse tempo final, a manifestação do Filho do Homem se daria ali, iniciando naquele véu de carne. Seria o Filho do Homem se manifestando, a manifestação do Filho do Homem. Logo após o Filho de Deus e antes do Filho de Davi, Deus teria que tomar e vir com um novo nome, Filho do Homem. Porque quando ele era Filho do Homem, esteve aqui na terra, Jesus em carne humana. Depois, no dia de Pentecostes, ele subiu, assentou o seu trono do Pai e enviou o seu próprio Espírito. Então, no dia de Pentecostes, iniciou a era do Filho de Deus, que englobou todas as 7 eras aí. Ele veio neste nome durante todas as 7 eras, aquele que andava no meio dos 7 castiçais de ouro, como Filho de Deus, né? E antes do Filho de Davi, no milênio, ele teria que manifestar-se novamente como Filho do Homem, que seria Deus em um véu de carne, Deus em um véu de carne, Deus profeta. Para que vocês vejam que quando Satanás tentou fazer isso lá atrás, isso traz sombra hoje na verdadeira revelação. Por quê? Porque eles querem juntar isso e diz: olha, quando você está dizendo que o Filho do Homem se manifestou ali, ou eles não querem crer, eles dizem: foi isso que fez o profeta parar lá, isso é Satanás, isso é aquilo outro. E acusam a verdadeira revelação, não sabendo eles que estão cruzando uma linha da misericórdia. Porque Deus prometeu que ele viria novamente. Não seria o Filho do Homem, mas ele seria a manifestação dele. A segunda vinda de Cristo ele não vem para morrer, ele não vem para sangrar. E nós já temos lido aqui o próprio profeta dizendo: olha, se Jesus Cristo, se aparecesse Jesus hoje, naquele véu de carne lá de trás, que morreu na cruz, eu não aceitaria, porque ele teria que vir de uma outra forma. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Qual foi o verbo que se fez carne? Jesus Cristo. E depois o verbo tornou-se palavra, voltou-se a palavra de novo. E através do Espírito Santo ele tem descido por forma, através da palavra. Por isso que eles não conseguem entender a própria presença, a presença de Deus não reconhecida. O próprio Deus em forma de palavra hoje. Mas ele precisou iniciar uma obra através de um véu de carne, para cumprir Lucas 17:30. Então eu não poderia seguir aqui sem fazer esta salva, esta ressalva disso. Porque nós lemos no Apocalipse capítulo 5, primeira parte, o profeta está falando isso. Porque alguns se levantaram e saíram dizendo que ele era Cristo, e aquilo fez quase com que ele parasse. Mas isso não anula a manifestação do Filho do Homem. Isso não anula que João quis adorar o anjo. Porque João pensou ser Jesus Cristo. Porque João não era um menino levado por qualquer vento de doutrina. O profeta diz: João era experimentado. João era fortificado na fé. Se ele não fosse fortificado, ele não tinha passado 24 horas no azeite fervendo.
Tentaram matar ele, não conseguiram. Então prenderam ele na ilha de Patmos. E por que prenderam? Porque era lá que Deus daria a revelação do Apocalipse. Então tudo estava no plano de Deus. Então nós precisamos entender e compreender isso. Agora, quando o dom de Deus é manifestado e aquela geração rejeita, então nós tomamos a mensagem. A acusação, o profeta diz: eu acuso esta geração por crucificar a Cristo por segunda. Não é a primeira vez. As pessoas nunca param para analisar isso. As afirmações tão fortes dadas através do profeta. Eu acuso esta geração por crucificar a Cristo por segunda vez. Crucificaram a Cristo por segunda vez. Por quê? Porque não submeteram-se à palavra. A ponto de que nessa mensagem, Apocalipse capítulo 5, segunda parte, o profeta disse que ele não operaria mais o discernimento nos Estados Unidos. Ele não operaria mais, isso foi em 61. No primeiro ele vai contando os casos. Eu vou adiantar aqui, vamos com a página 8, porque aqui o profeta dá um monte de avisos referente ali às campanhas que estavam acontecendo e tal. Então, para nós ganharmos tempo, vamos um pouquinho antes da oração e da entrar do tema, mas esse aqui era um assunto bom, que eu gostaria de estudarmos aqui. Mas ele chegou a dizer: eu não operarei mais o dom aqui nos Estados Unidos. Por quê? Aqui ele está dizendo aqui, ó, quando você encontra uma pessoa que está errada e mostra que ele está errado, mas se ele não se arrepende de que está errado, o profeta diz: deixe de lado. Você vai ficar quebrando a cabeça? Não vai adiantar. Não vai adiantar. Deixa do jeito que está. Ora, no parágrafo 45, mensagem, Apocalipse capítulo 5, segunda parte, parágrafo 45. E diz assim: quando você vê um homem que está errado, e é provado que está errado, então mostra que ele quer ser um cristão, ele se aproxima e diz: estou errado. Este é um verdadeiro cristão. Então, tome muito cuidado, irmãos, não precipite palavras naquilo que você não entende, naquilo que você não conseguiu enxergar ainda, fique quietinho. Por mais longe do que possa você ouvir alguém dizer algo da palavra, por mais longe da sua concepção, do seu entendimento, fique caladinho. Não diga amém, porque você não crê, você não entende aquilo. Mas tampouco ponha-se a falar mal contra. Diga-lhe, seja sincero, diga: olha, no meu entendimento, até onde eu tenho visto, eu não entendo isso dessa forma. Mas a revelação, ela é individual, e ela vai avançando à medida que vamos nos aproximando dele. Quanto que temos avançado na revelação? De uns 2, 3 anos para cá. Quanto que temos avançado na revelação? Temos avançado muito. E isso tem servido de estímulo para nós. Porque dizer que é um estímulo e você continuar numa era morta, numa era passada, nas tradições passadas, e achando que aquilo, e você vê e não vai, parece que a coisa não vai, não caminha e nada acontece, você não sente algo de Deus, mas a partir do momento que você se posiciona pela palavra de Deus, Deus começa a trabalhar aí, Ele começa a abrir o seu entendimento, você começa a ser estimulado pela revelação. A revelação te dá ânimo, a revelação te vivifica, né? Ela tira todo aquele pesar, aquela coisa pesada que estava em você, e ela te coloca uma nova energia, né? Um vinho novo, a revelação. Agora, nós precisamos entender como vamos agir com isso em nossas mãos. Por isso que precisamos ter a quem Deus mais dá, mais Ele requer. Então tome muito cuidado, irmão.
Não deixe que nada, lembre-se da escritura que nós lemos aqui, nós somos um corpo. E até o membro menor, ele precisa daquele membro menor para que o corpo caminhe na perfeição, caminhe bem. Paulo nos adverte nisso. Então precisamos ter compaixão, precisamos ter amor pelo outrem que não tem conseguido entender o que você está entendendo. Não diga que ele está errado, que ele não é eleito. Não, irmãos, imagine, se Deus tivesse aberto o seu entendimento, você estaria na mesma condição. Mas chegou o momento para Deus abrir o seu entendimento, para entender o real objetivo de estarmos aqui, o real posicionamento de cada um de nós. Você vai encontrar aqueles ainda cantando que ele é a noiva, tudo bem, amém. Se você tiver a oportunidade, diga-lhe: olha, irmãos, devemos avançar. Precisamos avançar, precisamos estar casados. Olha aqui a promessa, nós vamos encontrar na mensagem promessa para noivas, amém? Nós vamos encontrar, mas nós vamos encontrar também promessa para a esposa, porque ele não esconderia segredo algum da sua esposa. Então nós devemos entender quem nós somos e tomar posse daquilo que está na palavra. E inicia como? De você entender, inicia como? Do Espírito Santo descer e abrir o seu entendimento, mostrar quem você é hoje. Vocês estão me entendendo? E nada disso, entender isto, não seja algo que lhe faça ter uma dificuldade com o teu outro irmão. Ah, você é incrédulo, você é uma incrédula, você não vai entender nunca. Ah, melhor que vá embora mesmo. Não pode ser assim. O que você está fazendo com a revelação de Deus? Se você está agindo dessa forma, tu imagina quando tu tiver o poder da palavra falada 100% manifestado. E aí? Você já imaginou quando Deus manifestou o poder da palavra no profeta? Deus mostrando o poder que estava lá no profeta. Ele falava e existiam as coisas. Mas Deus repreendeu ele, porque os amigos do profeta, os irmãos mais chegados, estavam pedindo para ele: traz uma caça isso, traz uma caça assim, traz aquilo para mim, para dizer: eu não te dei isso para isso. Então, irmãos, a graça e a misericórdia tem que estar no trono de Jesus Cristo. E se você é o trono de Jesus Cristo hoje, você tem que ter isso em você. Tem que ter isso em você. Se não tiver isso, você está fora de posição. Não importa o quanto você entenda em que era você está, mas se você não tiver isto, se você tiver, está faltando algo ali. Será que a revelação é mais importante do que o amor? Será que o amor é mais importante do que a revelação? Ambos têm que caminhar junto. O que vai aprisionar a Satanás é o amor. O amor por aquela alma, o amor por aquele irmão que não conseguiu entender, que está ali lutando, orando: Senhor, me ajuda a entender isso. E muitas vezes, na nossa ignorância, a nossa falta de compaixão, não estendemos a mão para ajudar. Porque para nós, vai embora, foi de nós porque não era de nós. Eu não creio que essa seja uma atuação certa. O profeta não mandou ninguém embora. As pessoas se afastaram por si, porque não puderam suportar. Mas ele disse uma vez, se não me falha a memória, se Deus está conosco onde estão os milagres, ele diz assim, que se eu não puder colocar, o irmão pode discordar do que eu estou pregando. Ele diz: você pode discordar do que eu prego, mas se eu não puder colocar os meus braços em torno de você e chamá-lo de meu irmão, ele diz: eu caí da graça, eu tenho que voltar para o altar. Se não me falha a memória, está na mensagem: se Deus está conosco, onde estão os milagres? Então a revelação, você é agradecido a Deus pelo que Deus tem dado a você? Amém, eu sou agradecido a Deus. Mas que isso nunca seja
algo ou empecilho para que você tenha companheirismo com o teu irmão. Nunca seja. Mas, se aquele sujeito explodir e correr ao redor para um lado e disser, ó, isso não tem nada a ver, e assim, cuidado, irmão, você pode ver imediatamente então que ele sai sob condenação. Até para compartilhar a revelação que Deus temos recebido, muitas pessoas têm dificuldade. Vieram perguntar para mim, é verdade que vocês não têm mais ceia? Isso é mentira. Não é verdade, é mentira. Por quê? Porque as pessoas não entendem o que é a realidade. E muitas vezes pode ter até pessoas daqui mesmo, do grupo, que não entendeu isso. O que estamos fazendo aqui? O que estamos fazendo aqui? Não estamos servindo pão. Mas então quando a pessoa vem ali perguntar, não tenho, não estamos. Então, irmãos, se você não entender o real, o objetivo da revelação de Deus, você nunca vai chegar a lugar algum. Não, irmãos. Onde já se viu? Quem disse que deixaríamos de tomar a ceia do Senhor? A ceia do Senhor tomamos todos os cultos. Que nos reunimos, tomamos a ceia do Senhor. A ceia do Senhor. Mas se você não entende o que é isso, então você acaba passando por cima do seu próprio testemunho. Estão me entendendo, irmãos? Passa por cima do seu testemunho. Porque as pessoas colocam a ênfase naquilo que é material, naquilo que é literal, e esquece o que é real. Por isso a mensagem, o tempo da colheita, 275, o profeta diz, não deixe que esse simbolismo faça você descer. Há alguma dificuldade de nós colocarmos a mesa do Senhor aqui? Eu pergunto, há alguma dificuldade de eu colocar a mesa do Senhor aqui? E tomarmos o pequeno cálice de vinho e partilharmos o pão, aquilo que simboliza o pão. Há alguma dificuldade? Não há alguma dificuldade nenhuma. O que nós fomos levados a entender é que o que é real e é o que nós precisamos realmente ter reverência, realmente nos aproximar da forma correta. É cada culto que viemos na presença do Senhor. É quando cada momento paramos para ler uma palavra, nós estamos comendo o pão que desceu do céu. Mas não temos reverência frente à palavra e queremos ter reverência a algo simbólico. E aí onde está a dificuldade das pessoas? Aí onde é que está a dificuldade das pessoas? Então, realmente estamos tomando a ceia do Senhor, porque temos comido a carne, a palavra real, aquilo que é real, aquilo que realmente satisfaz a cada um de nós. Então veja, irmãos, você pode ver imediatamente então que ele sai sob condenação, porque ele não era um de nós. Mas sempre, pastor, venha a palavra, aleluia, e ela fará isso cada vez, mas você tem que permanecer com a palavra. Tem que permanecer com a palavra, irmãos. Esta é a razão que eu venho. Agora, eu não tenho mais nenhum discernimento nos Estados Unidos. Aqui no parágrafo 47 ele fala isso. Isso foi em 1961, antes dos selos, depois das eras. Não tenho intenção de tê-lo o restante de minha vida,
apenas pelo exterior e campos estrangeiros e assim por diante. Claro que foi um dom, como um dom profético. Isto sempre estará ali, mas eu guardarei isto para mim mesmo e apenas o operarei fora. Porque isto, estamos muito atrasados nesses dias agora, pois isso estamos muito perto do fim do tempo. Mas nos campos estrangeiros, são apenas dois casos na plataforma. Irmão, quero dizer que eles se vão. Então temos personificações carnais disto. Ó que coisa, é apenas lamentável. Veja, quantos pentecostais estão aqui? Levante suas mãos. Correto, vejam, vocês pentecostais, há poucos anos atrás, Deus realmente caiu sobre vocês, e vocês começaram a falar em línguas. Isto é correto, mas o que o diabo fez? Ele se aproximou e deu uma personificação carnal daquilo. Ele fabricou algo que não estava correto, fez com que as pessoas descessem e falassem em línguas, fazendo-as dizer certas palavras e coisas para fazê-las falar em línguas, e assim por diante. E homens vivendo como a esposa de outro homem, todos os tipos de coisas, todas as classes, e alguns deles bebendo, fumando e tudo mais, permaneciam falando em línguas. Para que fizeram aquilo? Para fazer a trombeta verdadeira produzir um som incerto para o povo. Amém. Eu quero só, acho que foi no domingo passado, eu falei sobre 2 mensagens de casamento e divórcio. Não são 2 mensagens de casamento e divórcio. Eu acho que eu não fui claro. Tem perguntas e respostas sobre casamento. De 56, perguntava muitas coisas ao profeta, sobre a pessoa, o evangelho tinha chegado a ele, como é que tinha que agir, casamento, e tal. E eu citei no domingo passado, até o irmão Jailson, que conversou comigo, porque ele ficou interessado de ter esta mensagem de casamento e divórcio, a primeira, de 56, mas não é casamento e divórcio, foi perguntas e respostas sobre casamento. Casamento e divórcio de 65, essa tem, intitulado casamento e divórcio. Mas antes, em 56, se não me falha a memória, tem as perguntas sobre casamento. É onde o profeta fala sobre muitas coisas sobre casamento, como que tinha que ir tal. Só que quando foi em 65, o anjo, Deus colocou em ordem aquilo que o profeta havia dito. No melhor do entendimento dele, em 56, nas perguntas e respostas, mas em 65 Deus colocou o real sentido do casamento e divórcio. Né? Então, só consertando aqui. Então veja, todos os tipos de coisas, todas as classes, alguns bebendo, fumando e tudo mais, permaneciam falando em línguas. Para que fizeram aquilo? Para fazer a trombeta verdadeira produzir um som incerto para o povo. Não faz muito tempo, uma multidão saíram. Eu não posso nem dizer que saíram da mensagem, porque é impossível. Uma vez que a mensagem entra, e a pessoa diz que saiu, né? É difícil, mas as pessoas não estavam da mensagem, estavam ligadas à mensagem através do ministério de um homem. E quando refutaram o homem, refutaram a mensagem. E eu pergunto, o que o homem tem a ver com a mensagem? O que eu tenho a ver com a mensagem? Eu posso sair do ministério, me desviar e dizer, eu não creio mais nisso. Mas se a palavra chegou até você, você vai dizer, você pode não crer, mas eu creio. Ela segue sendo verdadeira. Ela não depende de mim. Eu que dependo da palavra. Deus não depende de nós que dependemos de Deus. Então, irmãos, nós precisamos entender isso. Então, deixou a mensagem. Não deixou a mensagem, deixou um sistema de um homem que dizia fazer parte da mensagem. Porque uma pessoa, quando uma vez, o profeta diz, é impossível que uma vez você seja iluminado pelo Espírito Santo, você voltar a cair. E se cair, retornar, mais difícil ainda. É impossível.
Assim Pedro nos diz, né? Então, diz: quem pode se preparar para a batalha? Vem. Se a trombeta der um som incerto, quem vai se preparar para a batalha? Tem um tipo certo de trombeta, irmãos. Tem um tipo certo. Leia a mensagem, o som incerto. E diz: a trombeta tinha que dar um tinido certo. Se era para levantar acampamento, se era para batalha, se era para parar, se era para reunião. Quando eles soavam a trombeta ela tinha um som certo. Então nós precisamos dar o som certo. E o profeta diz: quem pode se preparar para a batalha? Vem. Se a trombeta produzir um som incerto. Então, quando isso surgiu, agora, nós temos pessoas na audiência. Há um que ficou na minha frente ali em cima no Canadá mesmo. Ora, os agentes o apanharam como um homossexual, vem. Ele disse: ora, Deus me deu o dom do discernimento. Disse: aleluia, eu tenho. Agora, o Senhor me disse que alguém aqui chamado João, tivemos uma pequena mulher aqui certa manhã, voltou ali, vocês recordam? Voltou ali e ela disse: o Senhor me deu o mesmo dom. Eu disse: bem. Ela disse: eu gostaria de ter uma chance para provar isso. E eu disse: aí está a plataforma. E vocês viram o que aconteceu? Apenas um monte de psicologia, vem. Mas quando vocês viram a irmã Schneider chegando, ele disse que ela tinha artrite, aquilo, terminou com isso. Quando a irmã Schneider tinha, eu disse: não é isso que está errado com a mulher. Eu disse: ela caiu e quebrou seu quadril. Eu disse: ela não está nem mesmo ficando de pé ali. Naturalmente a irmã Schneider não ouvia muito bem, e ela disse: o que ela tinha, eu creio, era um tumor em seu estômago, ou algo outro errado assim. E eu disse: isto é o que é, assentado aqui falando aos irmãos o tempo todo, vem. Mas isto apenas mostra que a igreja, vem. Esta é uma comparação carnal, vê você? E o que aquilo faz? Isto faz a verdadeira trombeta. Aleluia. Agora, quando eu estava no Canadá, eles apanharam aquele sujeito que subiu ali e disse, bem no meio de um grupo de noruegueses, ele disse: o Senhor me disse que há alguém aqui, uma multidão de 10 vezes maior do que esta. Alguém chamado John, talvez Johannes, Johan, disse: bem aqui, eu creio. Ele disse: não, está bem aqui em algum lugar. Naturalmente, ele tomou no país da Noruega, todos têm, 90% deles são Petersons, Carlos, Johannes. E ora, certamente, vem, ele com certeza tinha que entrar ali em algum lugar. Então o Senhor me disse a respeito de alguém com problemas nas costas, e eu sinto minhas costas doendo. Qualquer um que foi criado através das Escrituras sabe que isto é psicologia. Certamente o é. Mas veja, o que aquilo provocou? Então o homem foi apanhado bem ali pelo FBI daqui, foi enviado para lá e apanharam lá em cima a policial real montada, e a associação ministerial chegou para mim e um homossexual. Eles disseram: ora, provavelmente o irmão Branham seja a mesma coisa. Esta é exatamente da maneira que isso sucede, vem? O que isso está fazendo? Dando à trombeta um som incerto, vem? Exatamente. Esta é a maneira que é, tentando fazer as coisas assim para produzir um som incerto. Este é o trabalho que Satanás faz, confundir as pessoas. Quando Deus emite um som para levantar e seguir, foi o que aconteceu na era pentecostal. Pega a mensagem, onde eu penso que os pentecostais falharam, o profeta diz: eles falharam porque eles não viram a coluna de fogo se mover. E a trajetória do deserto, toda vez que a coluna de fogo ia mover, eles soavam a trombeta, porque era de momento de levantar acampamento, porque a coluna de fogo movia.
quando a coluna de fogo parava, eles tocavam a trombeta, então todos tinham que estabelecer o acampamento. Eles tinham que montar suas tendas. Mas se a coluna de fogo movesse, eles tinham que mover. Agora tu imagina, a trombeta de Deus soou, e ele diz, nós não estamos mais na era pentecostal, estamos além disso. E o povo continua na era pentecostal, lá na era de Laodiceia. Por quê? Qual foi a trombeta que eles escutaram? Quando Deus mandou a trombeta para levantar e seguir, eles escutaram uma outra trombeta, um som incerto, para dizer que não, vamos continuar estacionados. E nisso não vira a coluna de fogo movendo. Mas agora, nunca altere esta palavra, amém? Recordem, eu vos exorto diante de Deus, fiquem com esta palavra, nunca a modifiquem. Se estas coisas se levantarem no meio das pessoas e coisas assim, há um genuíno. Todas as vezes que você pegar um falso, há um dólar falso, isto mostra que ele foi feito através de um dólar verdadeiro. Quando você ouve algum hipócrita falando em línguas, você não pode dizer que ele tem o Espírito Santo. Você não pode dizer que ele tem o Espírito Santo, mas recordem, ele está personificando algum artigo genuíno que realmente tem o dom de falar em línguas. Quando você vê aquelas coisas que são falsas, recordem, elas foram feitas de uma verdadeira. Aleluia. Deus é o criador de todas as boas coisas, mas Satanás personifica esses dons. Bem, eu entrei nisto e nós não vamos entrar em nossa lição. Vamos? O irmão Ben Brian disse, irmão Branham, com licença só um minuto, por favor. Sim, irmão. O irmão disse, eu não estava aqui no domingo passado e eu me envolvi com o que você estava falando a respeito há alguns meses atrás, e eu fiquei realmente perturbado a respeito disto, um pouquinho, e eu senti de vir lhe falar a respeito disto, e falar com o irmão Neville, mas eu também senti que você conhecia a esposa, e eu fiz disto um assunto de oração. E nesta manhã, quando eu entrei no tabernáculo, eu não sabia o que havia acontecido, e um dos preciosos irmãos chegou para mim nesta manhã, e me pediu para que eu o perdoasse. Eu acho que essa foi uma boa coisa. O irmão Branham diz, amém. E eu penso que é bastante louvável da parte do irmão. Sim, senhor. Ele me pediu para perdoá-lo, porque ele estava tentando trazer a doutrina para mim. Sim. E eu não aceitei aquilo. E ele me pediu para que lhe perdoasse nesta manhã. E eu realmente o perdoei, no nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmão Ben Bright. Agora isto é correto. Estou feliz por você ter dito isto, irmão Ben. Veja você, porque aqueles homens têm estado ao redor, por todas as partes, fazendo reparos. Agora, este é o verdadeiro cristianismo. Este é o cristianismo em ação. Quando estiverem errados, subam e admitam que vocês estão errados. Vem, se levante e diga, estou errado. Vem, me perdoe. Agora, um sujeito que tenta esconder isso, então ele tem algo coberto. Não, Senhor, eu gosto, como o doutorzinho aqui, veja, não posso falar, não posso contar isso dele, mas, de qualquer modo, ele tinha uma pequena coisa que ele queria fazer, você sabe? E eu disse, não, doutor, você não pode subornar a Deus. Eu disse, você tem que colocar isso bem aqui fora, em cima no quadro. Isso é correto. Deixar isso descer diretamente assim, naturalmente, o homem estava perfeitamente inocente ao tentar fazer algo errado. E ele apenas pensou que seria uma boa maneira para conseguir um pedaço de terreno. Ele não estava tentando fazer por mal, ele estava tentando fazer isso corretamente. Ele apenas queria que, ele disse, ele sabia de algum modo, ele poderia dar a volta e conseguir alguém para fazer determinada coisa que causasse influência sobre aquele sujeito aqui. Não faça isso dessa maneira. Você simplesmente vai diretamente para fora. Vem.
Fique exatamente com a palavra, e então você obtém isso. Fique exatamente com a palavra. Deus o abençoou e fez uma grande coisa por ele. Sim, Senhor. Correto. Vamos inclinar nossas cabeças agora para orarmos. Quantos gostariam de ser lembrados em oração? Eu sei que a senhora sentada aqui na cadeira de rodas com certeza gostaria de ser lembrada, eu creio. Esta irmã daqui, aqui, todos olhando através de todo lugar. Agora, vamos colocar de lado tudo agora e entraremos em adoração. É para isso que estamos aqui, por cerca dos próximos 35, 40 minutos de adoração. Agora, Senhor, enquanto nos aquietamos diante de Ti, sentimos que o nosso grande Josué, o Espírito Santo, nosso líder divino deste dia, como Josué acalmou as pessoas diante de Moisés e disse: somos mais do que capazes para tomar a terra. Porque ele estava olhando, não para aqueles amalequitas ou amorreus, mas ele estava olhando para a promessa divina que havia sido dada por Deus, aleluia! E nesse dia de desordem, e nessa condição em que o mundo está, nesta linda manhã, sábado, repousamos diante de Ti, cercados de todas as personificações e comparações carnais, na presença de todo o mal e dos espíritos enganadores, como olhamos para a palavra de Deus e dizemos: somos mais do que vencedores, amém? Deus disse que Ele teria uma igreja que seria sem mancha e sem ruga, e sabemos que veremos aquela igreja um dia, e estamos lutando como membros, crendo que somos membros desta grande congregação de Deus, nascida de novo, e da igreja sobre a face da terra hoje. Nós solenemente nos aproximamos de Deus no nome do Senhor Jesus, amém. E enquanto humildemente chegamos, pedimos para que Tu lances de nossa mente, de nossos corações, todas as coisas do mundo, todas as labutas da vida e cansaço, e que Tu, ó Deus, nos coloque em estado de adoração, para que possamos Te adorar através do ouvir da Tua palavra. Agora, como João, em nossa lição nesta manhã, chorou bastante porque não havia nenhum homem digno de abrir o livro, em nossos corações podemos chorar nesta manhã, Senhor, pois não há ninguém que seja digno de abrir este livro. Mas como o choro de João foi apenas por um pequeno período, logo ele foi consolado, quando o Cordeiro veio e tomou o livro. O Cordeiro de Deus, nesta manhã, venha para tomar o livro e abri-lo para nós. Senhor, esperamos em Ti, e em nossa insuficiência esperamos ser. Satisfaça-nos com a Tua presença e Tua palavra. Muitas mãos estão levantadas a Ti, ó Cordeiro de Deus. Sabemos que Tu conheces cada coração, pois sabes suas intenções. E Tu és hoje o mesmo Deus que Tu sempre fostes, e Tu sempre serás o mesmo, porque Tu és perfeito, é infinito, e Tu não podes mudar. E estamos pedindo nesta manhã que Tu satisfaças o pedido de cada um. Conceda, Senhor, que todos eles estejam satisfeitos quando saírem deste edifício, pois eles têm estado na presença de Deus e estão indo com o desejo de seus corações, Senhor. Não esqueça de me incluir naquele número também, pois eu te peço isto no nome de Jesus. Amém e amém. E agora, vamos abrir nosso gracioso livro, esperando que o Cordeiro abra os selos, ou melhor, abra o livro para nós. Vamos abrir agora, estamos no capítulo 5 do livro da revelação de Jesus Cristo. Agora, para meus amigos ao redor das diferentes partes de todo o mundo, que estarão ouvindo através desta fita magnética, e aqui eu posso dizer que eu tenho que expressar doutrinas, e assim por diante, para fazer isto, e qualquer homem que não tem uma doutrina, não tem um ministério. Então, se você acha que a sua congregação não deve ouvir a fita, então a esconda deles. Mas estou apenas expressando a minha própria opinião, os meus próprios sentimentos, minha própria revelação da palavra de Deus. Agora, há poucos meses atrás, nós voltamos e fundamentamos há poucos dias atrás, nós fomos e posicionamos no capítulo 4, do 3º ao 4º. E agora, no último domingo, nós posicionamos o capítulo 4º ao 5º. E agora, hoje, queremos posicionar o 5º.
e fazer uma base para o sexto que se aproxima. E hoje o meu propósito é colocar em ordem as escrituras para talvez no futuro. Eu não sei quando isso será, mas se o Senhor prover, algum dia tomaremos 7 dias de reunião no tabernáculo nos 7 selos. Nós temos as 7 eras da igreja, agora vamos tomar 7 noites para os 7 misteriosos selos de Deus, abrindo um selo cada noite até chegarmos aos 7 selos. Agora, eu não sei quando o Senhor proverá isso, mas se Ele o fizer, nesta manhã, eu simplesmente farei um alicerce para aquilo. Descendo até os últimos versículos dessa escritura, porção aqui, ou parte da escritura, nós traremos as 70 semanas de Daniel, e nas últimas 3 semanas, ataremos isso com o jubileu pentecostal, que traz o povo para os últimos selos, e então estará preparado para o Cordeiro abrir os selos. Recordem, os selos são uma coisa misteriosa. O livro foi selado e havia atrás, tinha 7 selos que nem mesmo haviam sido revelados no livro. Essas coisas não estão nem mesmo escritos na Bíblia. Mas, se qualquer um der uma interpretação a isto, isso terá que se comparar com o restante da Bíblia. E tenho certeza que você tirará uma bênção disto, ou melhor, eu acho que você receberá. Eu confio que sim. Mas coloquei meu paletó em tempo para chegar aqui nesta clara manhã, porque eu estava sentado ali, lendo, e o Espírito Santo estava apenas me enchendo, e enchendo com sua bondade, e quando eu vi aquilo, eu pensei, se eu pudesse simplesmente dizer isso ali, embaixo, da maneira que tu estás me dando aqui, todos nós teríamos um verdadeiro momento. Mas de algum modo, quando a gente se levanta diante do povo, então você não se sente como você se sentiu quando você mesmo estava em oração ou qualquer outra coisa. Mas agora, para começar no primeiro versículo, descobrimos agora, para posicionar onde paramos no último domingo, nós encontramos aquilo que Paulo, em Efésios 1, 13 e 14, nos disse que temos o penhor da nossa salvação, o penhor da nossa redenção, pois é o Espírito Santo que é o penhor de nossa salvação. E isto, nas próximas poucas semanas de ensinamento, todos nós nos basearemos na redenção. Sobre a redenção, não sobre justificação. Não, é baseado na redenção. Não sobre o ofício mediador da intercessão. Não sobre o ofício mediador da intercessão. Não sobre o redimido. Uma herança que foi perdida ou confiscada e foi redimida para nós novamente, e como tudo isso terminaria, e como Deus planejou isto antes mesmo de haver um mundo. E quão segura está a igreja ancorada. Eu acho que tem chegado um tempo quando temos que saber como estamos posicionados. Como pode você fazer qualquer coisa, a não ser que você tenha fé no que você está fazendo? Você tem que ter fé. E este é o meu propósito de fazer isso com a igreja aqui. É dar aos crentes fé e confiança naquilo que eles estão firmados. Porque esta é a palavra do Senhor. Então, desde que as escrituras estejam soberanamente posicionadas de Gênesis a Apocalipse, para trás e para frente, e para cima e para baixo, não um caminho para o diabo se mover ali em qualquer parte. Então, você tem perfeita confiança. Você sabe onde você está firmado. A mesma coisa seria com nossa irmã aqui, que está na cadeira de rodas, ou talvez outros que estão enfermos ou aflitos. Se você tem compreensão perfeita de que é do agrado de Deus
te deixar bem, não existe demônio suficiente na região para te manter enfermo. Vem, isso é correto. Quando você compreende que é do agrado de Deus te deixar curado, pois Ele tem feito isto para você. E você então entende como você fará determinada coisa. É assim, se eu lhe dissesse com todo o meu coração que se você estivesse faminto e morrendo de fome, e você tivesse confiança suprema em mim, como uma pessoa confiável, e eu lhe dissesse onde havia $1.000 guardados, como você chegaria àquilo, que caminho você deveria tomar, exatamente para onde ir, e você compreendesse exatamente onde o dinheiro estava, vem? Então você começaria a se regozijar imediatamente. Seria como se você já tivesse o dinheiro, se você cresce em mim. Então, veja você, antes de você alguma vez sentir qualquer diferença ou qualquer coisa a mais, você pode simplesmente ficar tão feliz com a sua cura, dizendo que já a recebeu. Aleluia! É portar-se como tal. Porque você tem certeza absoluta que você já a tem. Aleluia! Porque você tem confiança naquele que fez a promessa para você. Veja, vem, sua confiança que ele não pode mentir. E ele disse exatamente onde aquilo estava. E então você tem confiança para ir. Você já tem aquilo, porque essa é sua fé, a qual determina a sua redenção. Em outras palavras, você está tentando ser redimido da enfermidade, e a sua fé é aquela substância daquela bendita, ou melhor, é o penhor da sua cura. Desde que haja algo dizendo em seu coração, eu sou o Senhor que te sara, isto é simplesmente bom, isso é tudo que você precisa. Pois você pode começar a ficar feliz, não importa o que aconteça. Se você não obtém isso, se você piorar, você continua simplesmente tão feliz como você estaria se você estivesse perfeitamente bem. Porque você tem esperança, porque você tem segurança de sobra. Aleluia. Vou voltar isso aqui, irmãos, isso aqui é tremendo. Em outras palavras, parágrafo 78, olha aí, a receita. Você não confia na receita, quando você vai no médico, o médico te dá uma receita de remédio, você confia, não confia no médico? Sabe que ele estudou, e ele te dá uma receita, então você vai fazer conforme o médico passou na receita, não vai fazer? Amém? Não é assim? Veja só, em outras palavras, você está tentando ser redimido da enfermidade, e a sua fé é aquela substância daquela bendita, ou melhor, é o penhor da sua cura. Desde que haja algo dizendo em seu coração, eu sou o Senhor que te sara. Isto é simplesmente bom, isto é tudo que você precisa, aleluia! Pois você pode começar a ficar feliz, não importa o que aconteça. Se você não obtém isso, se você piorar, você continua simplesmente tão feliz como você estaria se você estivesse perfeitamente bem, porque você tem segurança de sobra. Quantos compreendem isto agora? Vejamos sua mão, aí está você, a evidência das coisas que não se veem. Agora, nós descobrimos então, que neste primeiro começo do capítulo, descobrimos que no 5º capítulo, encontramos que no 5º capítulo é só um bloco de ligação, é uma garra de diamante, que une a última parte da era da igreja do capítulo 3. O capítulo 4 nos diz que João foi levado aos céus, e o capítulo 5 está preparando para estes. Por onde você passou através das 7 eras da igreja, então João foi levantado no 4º capítulo. E no 5º capítulo, ele apenas está preparando a cena aqui para a abertura dos 7 selos, exatamente como ele o fez no 1º capítulo de Apocalipse, abrindo o caminho para as 7 eras da igreja. Ali, ele está nos 7 castiçais de ouro, e ele era semelhante ao jaspe e à pedra sardônica, e ele está preparando para as 7 eras da igreja. Agora,
ele está preparando para a abertura dos 7 selos da redenção. Vem, isto é o que o capítulo 5 é. Esta é a razão pela qual eu gosto de ler isto. E então apenas tomá-lo dali e falar sobre isto e dar a outros porções da Escritura. É porque não é verso por verso. Algo está acontecendo, algo está se preparando para acontecer. E se você obtém a preparação, então você está pronto para isso então. Esta é a maneira que é por fé, ou qualquer coisa. Agora, os selos, eu tenho algumas escrituras e comentários, e outras coisas anotadas aqui. Agora em Efésios 1, versículo 13 ao 14, se você deseja anotar isto, temos agora o penhor. O Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Em outras palavras, ele é a segurança. O penhor é a segurança. O pagamento de entrada que fomos recebidos por Cristo. É a bendita esperança e a segurança que realmente temos vida eterna e somos herdeiros de tudo que Ele comprou para nós. Ó, que coisa! Pode você ver isto? Amém? Ó, quando fomos selados pelo Espírito Santo, eu continuo citando isso porque eu não quero que você o perca. É o selo de aprovação de Deus que nos pertence tudo aquilo pelo qual Cristo morreu. Quando somos selados pelo Espírito Santo, eu continuo citando isso porque eu não quero que você o perca. É o selo de aprovação de Deus que nos pertence tudo aquilo pelo qual Cristo morreu. É Deus dizendo: tenho te recebido agora, e eu lhe darei este selo que comprova que você apenas está esperando por aquele momento. Aleluia! Até nossa completa redenção. E isto é, que já temos sido parcialmente redimidos. Parcialmente redimidos. O que cabe a cada um de nós agora é só essa mudança aqui do lado de fora, dessa casca velha, porque a mudança interior já aconteceu. Então veja, como eu disse outro domingo, eu creio que foi aqui embaixo na linha inferior, onde o pecador cavalga sujeira, lama, imundície, fuligem. Agora eles podem ser limpos, tomar banho em cada 4 horas, eles podem se vestir com suas melhores roupas, eles podem ser estudantes polidos e dentro de suas almas serem tão imundos e sujos como as paredes sujas do inferno. Vem. Agora, o cristão cavalga acima daquilo. Amém. Porque ele tem o penhor da nossa herança aqui em cima. Ele foi tomado, tirado daquela fuligem e imundície. Aqui em cima, ele cavalga acima daquilo. Oh, eu gosto disso. Como Paul Ryder disse aquela vez sobre o tronco. Vocês sabem, ele disse: estou cavalgando nisto. Eu estou apenas cavalgando nisto. É aí onde está isto agora. Bendita segurança. Jesus é meu. Oh, que antecipação. Me foi permitido tomar um pequeno gole na fonte da glória divina. Aleluia. Sou agora um herdeiro da salvação. Fui comprado por Deus, nascido de seu Espírito e lavado em seu sangue. Não é de se admirar que esta seja a minha história, este seja meu cântico, cantando nosso louvor, cantando louvores a Ele o dia todo. Veja, levantado acima das sombras, tirado da fuligem, uma antecipação. Nós temos o penhor agora da nossa herança completa, porque Deus já soltou as raízes do chão das coisas do mundo e tem nos plantado em um terreno elevado. Levanta-me, transplanta-me, transforma-me das coisas do mundo, tire as raízes, galhos, tudo, e me levante do barro lamacento, me tire da velha sujeira do pecado, e me plante no topo da colina de Sião, plantado no pomar dos amados santos de Deus, aleluia. E agora,
somos cidadãos do reino. Irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Toda imundície e mancha e torpeza saem de nossas mentes. Nossa água, corpos, sejam lavados com a água pura e nossos corações sejam aspergidos pelo sangue de Jesus, do Senhor Jesus, e o Espírito Santo permaneça com sua brisa, soprando através dos nossos galhos o dia todo, nos impulsionando, nos empurrando, nos fazendo ter boas raízes que cresçam profundamente. Não é isso maravilhoso? O penhor da nossa salvação. Este capítulo revela a nossa herança perdida. Nossa herança perdida foi reivindicada por nosso gracioso, precioso parente redentor. Como Deus desceu e se tornou um, mudou sua forma de Deus e se fez homem, a fim de ser humano, para se tornar um parente redentor humano, para redimir de volta o mundo natural a um povo natural. Amém. Como Deus, o sobrenatural, se tornou natural para se tornar um parente, porque ele não podia desafiar suas próprias leis. Ele teve que vir através de uma redenção parentesca, porque esta é a maneira que esses são os seus planos, esta é a maneira que ele o fez. Deus, sabendo que o homem cairia, embora ele não pudesse fazer o homem cair, peguem isso, Deus, sabendo que o homem cairia, embora ele não pudesse fazer o homem cair, porque o que fez o homem cair foi o pecado. Não há pecado em Deus. Amém? Deus, sabendo que o homem cairia, embora ele não pudesse fazer o homem cair, Deus sabia que o homem se perderia, embora ele não quisesse que ninguém perecesse, mas a fim de que a grande exposição dos atributos de Deus pudesse ser manifestada a todos os homens, que ele pudesse ser um redentor, ele pudesse ser um salvador, o homem tinha que cair. Estava nele a queda, mas estava em Deus redimi-lo novamente. Esta é a razão pela qual temos que ter a noite para fazer o dia correto. Temos que ter enfermidades para podermos desfrutar da saúde. Tudo, prós e contras, né? Agora, nosso parente redentor. Agora, eu quero que você observe aqui, estou olhando diretamente para este capítulo 5, quando ele olhou para ele, não temas. Neste versículo 5, não temas. Veja, você não deseja se assustar com algo. Disse-me um dos anciãos, não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E eis que estava no meio do trono, e os 4 animais, entre os anciãos, um cordeiro. Um cordeiro. Por que ele não viu o cordeiro antes? O cordeiro estava sentado no trono do Pai, do lado de dentro, os guardas. João não podia ver ali dentro. Ele apenas viu aquelas 4 cabeças, ou melhor, aqueles 4 animais ali de pé, aqueles 4 querubins ali de pé, guardando o lugar santo. E nós tivemos isso no último domingo, e mais em outras lições, que ele viu aquilo, mas ele não podia ver o que estava detrás daquilo. E ali dentro, de repente, ali apareceu misteriosamente, de repente, ali estava um cordeiro. Agora, isso mostrou que aquele não era uma besta natural, cordeiro, porque ele tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado sobre o trono. O cordeiro não poderia fazer aquilo. Vem, ele disse, ele estava, desculpa, ele era um, o cordeiro era Cristo. Em outras palavras, em seus atributos, ele era manso e humilde, como um cordeiro. Agora observe, era um cordeiro redentor exatamente como o primeiro,
Deus nunca pode mudar. Amém? O primeiro redentor foi um cordeiro. No jardim do Éden foi um cordeiro que foi oferecido a Deus. E aqui está novamente, diretamente em Apocalipse. É novamente um cordeiro para redimir o quê? A condição arruinada e a herança arruinada de um povo, de uma raça arruinada. O cordeiro volta para redimir, como foi o nosso no princípio, para nos redimir. E redimir o quê? De que ele ia nos redimir para romper, nos levar a qualquer coisa que é remida, é algo que foi perdido, é algo que se perdeu e então é trazido novamente de volta. O que ele nos trouxe de volta, este cordeiro? Tudo o que tínhamos no princípio. O que tínhamos no princípio? Vida eterna. Éramos herdeiros do mundo, tínhamos vida, nunca teríamos que morrer, nunca ficaríamos doentes, nunca ficaríamos velhos, nunca teríamos nenhuma preocupação, não haveria nenhum funeral, nenhuma sepultura, nenhum mal, nenhuma morte, nenhum cabelo grisalho, nenhum ombro inclinado, nenhum lamento, nenhum choro. Teríamos vida eterna, teríamos a jurisdição sobre toda a terra, éramos simplesmente um Deus, isto é tudo sobre a terra. Ao sair andando, e se esta árvore não parecesse bem aqui de pé, diremos, saia daqui e vá para ali, e ela o faria. Os ventos estivessem soprando e não quiséssemos que o vento soprasse, paz, fique quieto, e ele ficaria. E o que ele veio fazer? Redimir tudo aquilo de volta para nós novamente. Que coisa! Trazendo tudo aquilo de volta novamente. Amém. Agora, a natureza, ela mesma está gemendo, esperando o quê? As manifestações dos filhos de Deus, para que os filhos de Deus sejam manifestados. Nós temos o penhor da nossa salvação agora, e podemos tomar nosso irmão, que está morrendo com câncer, nos firmar naquele pequeno fôlego da redenção, e orar a oração da fé sobre ele, a qual transformará o fantasma de um homem de volta a um homem sadio novamente. O que faremos nós quando chegar toda a nossa posse? Amém. A natureza sabe disso. A natureza está gemendo, e estamos gemendo com ela. A natureza está esperando pela manifestação dos filhos de Deus, porque a natureza foi amaldiçoada com seu dono. Quando seu dono foi amaldiçoado, o mais alto, então a natureza se abateu com o dono. Mas quando o parente redentor vem, aleluia, redime de volta o homem que é o dono da natureza, então toda a natureza está esperando pelo chefe principal. O que fazemos? Pegamos o machado e o colocamos em nossas mãos e cortamos a árvore se queremos, mas naquele dia não faremos isso. Amém. Toda a natureza está esperando por seu dono. E os donos são os filhos de Deus, a quem foi dada esta terra. Agora, Deus terá seus céus, naturalmente, mas essa foi dada aos homens. E o parente redentor vem para redimir-nos aquilo que perdemos. Quão lindo, que coisa! Eu apenas penso que um cordeiro redentor. Quando a obra é consumada, temos todas as coisas novamente. Que tipo de todas as coisas? Temos todo o poder, temos a vida eterna, temos a saúde eterna, temos a saúde eterna, temos o poder eterno. Somos simplesmente eternos com o eterno. E então, estamos todos esperando por aquela hora chegar, esperando e gemendo, esperando. Amém. Nós vimos até o parágrafo 99 da mensagem Apocalipse capítulo 5, segunda parte, página 19. Feche teus olhos neste momento. Pai, nós te agradecemos, Senhor Jesus, por esse momento que tivemos aqui, alimentando nossas almas com tua santa palavra, conversando sobre o teu mover,
sobre o teu poder, sobre a tua graça e a tua infinita misericórdia que tem sido estendido sobre cada um de nós, sobre a revelação de quem realmente nós somos, sobre o que nós estamos fazendo aqui e o que nós recebemos quando temos recebido o selo do Espírito Santo, o selo do Deus vivo, que é o penhor da nossa herança, a restauração de tudo aquilo que uma vez tínhamos e por causa do pecado aquilo foi tirado de nós, mas estava em tua mente, ó Pai, desde então, que terias uma forma de restaurar-nos novamente ao estado original. Por isso nós te agradecemos, ó Pai, por fazermos parte deste pensamento, por fazermos parte deste programa, por fazermos parte deste processo de restauração de todas as coisas. Ajuda-nos, ó Deus bendito, a abrir nosso entendimento para compreender cada vez mais e mais os teus mistérios contidos em tua santa palavra. Ó Pai, que tu possas guardar a tua palavra dentro de nossos corações e através do teu Espírito Santo nos conceder todo o entendimento que temos necessidade, Pai. Em nome de Jesus Cristo pedimos, abençoe cada um dos teus filhos que aqui estiveram, como também os nossos irmãos que estiveram conectados conosco através da internet. Derrame sobre suas vidas, ó Deus, sobre suas famílias, tudo aquilo que eles tenham necessidade. Esta é a nossa oração e o nosso pedido, ó Pai, em favor de cada um daqueles que têm estado doentes, aflitos, ó Deus bendito, possa libertá-los, curá-los em nome de Jesus Cristo. E principalmente, abrir cada vez mais e mais os nossos olhos espirituais para compreender os teus mistérios do dia que nós estamos vivendo. Esta é a nossa oração e nosso pedido em nome de Jesus Cristo. Nós te pedimos e te agradecemos por tudo. Amém e amém. Nós vamos agradecer nossos irmãos que estiveram conectados conosco através da internet. Amanhã o Senhor nos permitir, a partir das 9 horas da manhã, através deste canal, Tabernáculo do Senhor em Ariquemes, nós teremos a escola dominical. Possivelmente estaremos dando sequência com a perguntas e respostas sobre os selos, né? Todos estão convidados a acompanhar, né? Se você estiver aí sem um lugar para congregar, sem um lugar para ir, né? Tenha esse companheirismo conosco amanhã, pela manhã. Nós tivemos conectados os nossos irmãos, vamos comunicar as suas audiências, nosso irmão Genair, irmã Cida Montenegro, daqui de Rondônia, irmão Jailson, né, Souza, da Paraíba, né, em família, a irmã Carmelita, irmão José dos Santos, Jandira, São Paulo, irmã Keren Apuc, irmã Louise, Tangará da Serra, Mato Grosso, irmão Otto Weisman, daqui de Ariquemes, também conectado, irmão Cosme Francisco, de Andira, São Paulo, irmão João Carlos e família, de Andira, São Paulo, irmã Raquel Souza, de Andira, São Paulo, também esteve conectado conosco, né? Irmão Letácio Júnior, Maceió, Alagoas, Deus abençoe o irmão Letácio também. Irmã Sandra Gomes, irmão Valdemir de Paula, também, Jandira, São Paulo. Pastor Ailton Dantas, também conectado conosco. Deus abençoe a todos os nossos irmãos que estiveram conectados conosco. Se vocês não conseguiram comunicar a sua audiência, sintam-se todos abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Vamos agradecer ao Senhor com um louvor e após o louvor estaremos despedidos. Muitos profetas e justos desejaram viver o tempo em que vivemos, o tempo do arrebatamento. Mas Deus nos escolheu para cumprir sua promessa principal, a colheita do grão original. Quando a plenitude de Cristo volta à terra e chama os eleitos, redime os elementos de todas as eras, eles se levantarão na ressurreição para a gloriosa reunião. Com nós estamos vivos, já reunidos pelo alarido. O mesmo Senhor nos trouxe perfeição.
exatamente